podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Amovery Hub. No episódio de hoje vamos falar sobre um novo panorama da fusão nuclear, um movimento que tem se apresentado como um dos principais game changers da transição energética do mundo no longo prazo. Essa conversa faz parte da série especial baseada no relatório 10 Energy Megatrends que foi produzido durante o Energy Summit. Se você ainda não ouviu os outros programas, chega lá no nosso feed. E para me acompanhar nessa jornada, tenho novamente ao meu lado meu parceiro de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Fala, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um, então. Bom, então para a gente abrir a nossa conversa de hoje, né, como a gente sempre está fazendo nessa série de tendências, queria que você falasse um pouco sobre o panorama das tecnologias e soluções de fusão nuclear no mundo. A gente já abordou esse tema algumas vezes aqui no podcast. Ele também está presente, né, esse overview no relatório, mas recapitulando aqui e de maneira bem breve, resumida e direto ao ponto, o que você destacaria no cenário atual? Então, Tomás, primeiro, sempre vale recapitular esse ponto, né, de explicar o que é a fusão nuclear, porque de fato é um game changer, é algo que pode mudar a maneira que a gente vê o setor de energia no planeta. Então, a fusão nuclear, diferente da fissão nuclear, né? A fissão nuclear é a nuclear que a gente conhece, né? Das usinas nucleares que já estão em operação, né? Que alimentam boa parte aí do Japão, França, né? Que o Brasil tem operação. Essa é a fissão nuclear, que ela consiste, né? A maneira de gerar essa energia de fissão em pegar e dividir, né? Jogar uma bomba de nêutrons ali que divide átomos grandes, bastante grandes, como geralmente urânio, plutônio, para liberar energia, né? Essa reação de separar átomos grandes, ela gera muita energia, você fazendo de maneira controlada, ela é uma usina nuclear, você não controlando essa reação, deixando ela acontecer em larga escala, ela se torna a famosa bomba nuclear. Então essa é a diferença, é o processo que gera. Isso gera muito calor nesse processo, que alimenta uma turbina e gera energia como uma usina termoelétrica normal. Essa é a fissão nuclear, que não é o assunto de hoje, é também uma outra mega tendência, a gente falou dos pequenos reatores nucleares, mas essa fusão nuclear é uma outra tendência. A fusão, ela é ao contrário, são átomos pequenos, geralmente hidrogênio, agora indo até para o hélio também, como uma alternativa de fusão nuclear, e você coloca uma quantidade de energia muito grande para que esses átomos pequenos sejam fundidos, e esse processo gera muita energia, muito mais energia, inclusive, do que a fissão nuclear. Em geral, você tem uma energia, você consome nesse processo uma energia quase igual a uma bomba atômica para gerar o processo de fusão nuclear. Então é um processo super complexo, é o mesmo processo que acontece no interior do Sol. O núcleo do Sol é uma reação constante aí de átomos de hidrogênio gerando energia, né? Então, a gente tem essa visão do processo e o que tem de importante nessa tecnologia. Se você conseguir controlar e gerar de maneira superavitária energia através de fusão nuclear, você, teoricamente, você pode gerar energia infinita, sem resíduo radioativo, sem emissão de carbono, sem riscos de acidentes, de explosões. Ou seja, a fusão nuclear controlada é uma alternativa que, de fato, pode substituir. Até porque o hidrogênio, que é o elemento utilizado na maior parte dos processos de fusão nuclear, é um dos elementos mais abundantes da Terra, né? Ele está em praticamente tudo misturado aí com outras moléculas, né? Então você consegue gerar hidrogênio, que também é uma outra mega tendência que a gente colocou aqui. Então, a fusão nuclear, ela tem esse potencial, né, de gerar energia ilimitada, barata, com zero emissões, sem resíduo radioativo, dessa maneira. E ela é importante também por quê? Porque, diferente das outras renováveis, na maior parte das renováveis, como solar e eólica, que são as líderes, né, em geração renovável,
ela não sofre do problema da intermitência. Ela funciona de maneira muito parecida com as termoelétricas, que hoje continuam sendo super importantes para os sistemas energéticos globais. As usinas, né, a carvão, que são as mais poluentes, mas também as usinas a gás, a diesel, essas usinas, né, que geram energia através de queima de um combustível fóssil para gerar calor e rodar. Quando você está passando para a realidade da fusão, ela pode gerar uma quantidade enorme de energia sem ter esse problema aí da emissão de carbono. A fusão nuclear também pode fornecer calor industrial. A gente já falou aqui no episódio de armazenamento de energia. A indústria, ela usa 2/3 a 75% de energia na forma de calor. Então esse processo de fusão gera muito calor. Ele chega a plasma, né, quando você faz o processo de geração do plasma para a fusão nuclear, pode chegar a 100 milhões de graus Celsius, que é, né, a temperatura que é gerada na reação dentro do Sol. Então também você pode usar esse calor para geração de energia dessa natureza. A fusão nuclear, dentro de todas as megatendências, é que tem um horizonte mais longo para se tornar realidade. A gente está falando aí entre 2035 e 2055 para se tornar economicamente viável numa escala razoável, né, com um horizonte aí de 2050. Só que, como todas as nossas megatendências, né, a gente faz análises lineares, às vezes exponenciais, ela tem acelerado bastante esse processo e tem algumas startups já prometendo uma usina funcional de fusão nuclear em 2028, né, ou seja, logo ali, daqui a 3 anos. A gente vai conferir se isso vai se tornar realidade ou não. A gente tem muitos outros investimentos sendo feitos e a inteligência artificial, sempre ela aqui, pode ter um potencial de mudar substancialmente esse cenário, já que um dos desafios, a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do episódio, é o design dos reatores de contenção magnética. Então, esses designs eram feitos, né, através de inúmeras pesquisas. A inteligência artificial tem acelerado muito esse processo de pesquisa e desenvolvimento para o design dos reatores magnéticos, mas isso é uma história mais longa, né? Então, de maneira resumida, é isso. A gente está falando aqui de uma mega tendência que tem um prazo mais longo do que quase todas as outras que a gente mapeou aqui, mas também um potencial de fazer a gente repensar todo o setor de energia nos próximos anos. E dentro desse potencial mais longo, né, partindo dessa perspectiva, puxando um pouco mais, né, porque já está acontecendo agora, e quais são os fatores, movimentos, tecnologias e modelos de negócio que já vêm impulsionando esse cenário aqui no Brasil e no mundo? Então, Tomás, entre os fatores que estão impulsionando esse movimento, né, os principais desafios, a gente tem, número 1, o progresso científico, né, o investimento em ciência mesmo para fazer essa questão da fusão nuclear avançar. Você tem a tecnologia dos reatores de fusão, que existem vários modelos diferentes, né, várias maneiras de fazer essa contenção e essa reação acontecer. Também é um outro ponto super importante. O investimento privado em startups de fusão, que é algo que até pouco tempo não era feito, né, a maior parte dos investimentos eram feitos por governos. Os desafios técnicos e econômicos, a gente tem coisas que precisam ser superadas do ponto de vista técnico para se tornar isso viável, e também o grau de investimento, que geralmente é bem alto, e os caminhos da comercialização, também com outro ponto super importante para como é que a gente torna isso viável economicamente. Então, falando um pouquinho mais de cada um desses 5 pontos, né, no que tange ao desafio do progresso científico, né, até dezembro de 2022, né, até 2023, que é um tempo muito recente, a gente não tinha conseguido gerar no mundo um processo de fusão nuclear que tivesse superávit, ou seja, que o que você consumia de energia para fazer a fusão fosse menor do que o que você gera de energia com a fusão propriamente dita. Então, em dezembro de 2022, o Lawrence Livermore Lab da Califórnia, através do National Ignition Facility, que é uma parte desse grande laboratório da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiu pela primeira vez gerar mais energia com o processo de fusão do que era consumido para iniciar esse processo. Eles fizeram isso através de tecnologias de lasers super avançadas, né, um total de investimento de 3,5 bilhões de dólares. Então ele conseguiu fazer esse avanço numa tecnologia que dificilmente vai ser viável do ponto de vista comercial, mas é um grande marco histórico. E aí, recentemente, nesse ponto, foi descoberto, né, que a China está desenvolvendo um centro de pesquisa que é 50% maior do que o NIF, né, o National Ignition Facility, esse laboratório da Califórnia, que é, hoje em dia, um dos maiores do mundo.
o ITER, que é um projeto entre vários países, que hoje é situado na França, também ter feito investimentos substanciais nesse tipo de pesquisa, do ponto de vista científico, para poder avançar a fusão nuclear no mundo. Quando a gente vai para a tecnologia de reatores de fusão, a gente tem, né, uma que é basicamente utilizada no NIF e é utilizada nesse laboratório da China, né, em Minyang da China, na cidade que é no sudoeste da China. Você tem também os modelos gerados através de contenção magnética. Esse, do ponto de vista comercial, é a tecnologia mais promissora. Você usa hoje campos magnéticos poderosos para confinar o plasma superquente que é necessário para a fusão. Esse é um dos principais desafios técnicos, né? Esse plasma que é gerado no processo de fusão, ele atinge cerca de 100 milhões de graus Celsius e você não consegue conter isso com materiais físicos. Então, ou você usa lasers, né, que é o modelo do NIF e dessa iniciativa da China, ou o modelo do ITER, da CFS, da Joint European Torus também, que é um modelo feito no Reino Unido, que usa campos magnéticos para conter esse plasma. Então, essa disputa do Tomahawk e do Stellarator, que são tecnologias que usam campos magnéticos, tem se movimentado bastante o campo da fusão nuclear. O investimento privado em startup, nosso terceiro item, é algo recente, bastante recente, nesse panorama aí da viabilidade comercial. Então, a gente tem algumas startups como o Commonwealth Fusion Systems, que é ligado ao próprio MIT, despontando. A Helion Energy, que é um caso super interessante, ela é investida pelo Sam Altman, né, o CEO, o bilionário Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. É o maior investimento individual feito pelo Sam Altman em qualquer startup do portfólio dele, então é super importante. A TAE Technologies também, que levantaram bilhões de dólares cada uma dessas startups para acelerar o seu desenvolvimento de reatores de fusão. O investimento tem crescido bastante, o privado, né? E quando começou essa curva de crescimento, em 2021, já tinha atingido 2,4 bilhões de dólares. Quando a gente fala dos desafios técnicos e econômicos, eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui, mas o maior desafio é você conseguir confinar o plasma para fazer essa reação que atinge 100 milhões de graus Celsius, um processo gerado no interior do Sol, e também a questão de você gerar o superávit de energia, né? Então, isso também é um processo, um desafio técnico grande. E, por fim, a questão da comercialização. A gente precisa que todos esses investimentos sejam feitos, consigam ter um custo muito menor e uma escala muito maior. Hoje está muito longe de chegar na viabilidade comercial, né? Essa expectativa era que a primeira geração de usinas a fusão nuclear pudesse entrar em operação por volta de 2050, mas, mais uma vez, a inteligência artificial, a colaboração internacional, o capital privado entrando e a inteligência artificial para o design desses reatores de campo magnético começam a colocar um horizonte mais curto para que essas startups e essa tecnologia consiga ser, de fato, desenvolvida do ponto de vista comercial. E aí, pensando em todos esses movimentos, quais seriam os principais stakeholders envolvidos na consolidação desse potencial em soluções reais e pelo menos para aproximar as tecnologias de fusão nuclear da nossa realidade? Tomás, assim, eu acho que o primeiro ponto para a fusão nuclear é o governo. Como a gente já mencionou aqui, todos esses experimentos, startups, laboratórios que estão fazendo nuclear são negócios de bilhões de dólares e altíssimo risco. Então, até pouco tempo atrás, o setor privado praticamente não existia, né, nos esforços de levar a fusão nuclear para o mercado. Começam-se os primeiros investimentos privados nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de startup, mas ainda perto do que o papel que o governo tem é muito pequeno, né? São iniciativas de países, às vezes de consórcios de países, como o ITER, né, que lideram o Eurofusion também, que é o processo da União Europeia. Né? São investimentos muito grandes, e aí, obviamente, no segundo momento, a questão da regulação desse uso de energia, né? A fusão nuclear tem um potencial destrutivo, né? Ela não gera radiação, mas ela tem um potencial destrutivo muito grande caso ela saia do controle. Né? A China tem investido bastante em fusão nuclear, mas é difícil a gente sempre ter um panorama de dados precisos da China. Né? A gente viu recentemente o surgimento da DeepSeek completamente abaixo do radar. Não é diferente da fusão nuclear. A China, né,
tem feito investimentos substanciais. Recentemente foi revelada esse grande laboratório aí, que é 50% maior do que o NIF, pela estimativa dos especialistas, mas também a gente tem pouco dados para isso. O que a gente sabe é que a China está investindo pesadamente nessa tecnologia, o governo. E a questão acadêmica também, eu acho que é o segundo stakeholder mais importante nesse processo, que a gente está falando aqui de conhecimento científico de ponta, né, aquele tipo de startup que é doutores, pós-doutores, ciências de novos materiais, novos designs para a otimização do campo magnético, pesquisas correlatas também para geração e lidar com o plasma, são coisas importantes para a gente monitorar. Não à toa, todas as startups, mesmo privadas, que lideram essa corrida, né, além das próprias iniciativas e experimentos e laboratórios acadêmicos, as próprias startups que lideram essa corrida, elas são spin-offs de laboratórios de pesquisa de universidade. Então, eu destacaria esses dois stakeholders, né, os governos e a academia, as universidades. E tem uma frase aqui que a gente já falou algumas vezes no podcast, que é, na verdade, uma brincadeira, uma provocação, mas que eu acho que cabe aqui de novo, principalmente para essa próxima pergunta, que tem esse ditado, né, que a energia nuclear está sempre há 30 anos de atingir todo o seu potencial e de chegar às nossas vidas. Esses 30 anos, eles sempre vão sendo renovados a cada 30 anos, né? E aí, pensando nisso, né, que é realmente, né, uma tecnologia muito de longo prazo que a gente está pensando, mas pensando mais agora no curto prazo, né, quais seriam as ações recomendadas para, pelo menos, gerar alguns avanços e breakthroughs aí nos próximos meses? Então, Tomás, essa coisa da perspectiva da fusão nuclear, né, sempre está com um horizonte próximo, parece que finalmente o futuro está chegando, né? A gente fala isso do Brasil também, né? O Brasil é o país do futuro, mas esse futuro não chega, né? No caso da fusão nuclear, né, que é a tecnologia do futuro, agora a gente começa a ver elementos que fazem com que esse futuro comece a se desenhar ali, aquela luzinha no fim do túnel da fusão nuclear se tornar viável economicamente, começa a aparecer por questões muito concretas e objetivas, como esse superávit de energia, os investimentos privados chegando, esses experimentos, né, em escalas maiores. Então, o futuro parece estar chegando, então as ações de curto prazo começam a ficar cada vez mais importantes, né? Então, do ponto de vista do governo, o aumento do financiamento público para P&D em fusão nuclear é crítico. A gente está falando dos grants, subvenções, né, os recursos não reembolsáveis, né, os recursos de investimento direto do governo, vai ser fundamental para poder fazer a fusão nuclear virar realidade no mundo. Os investidores começam a surgir como atores importantes, os investidores privados que estão investindo nessas startups de fusão, nessas spin-offs dos laboratórios que estão começando a virar empresas que têm um potencial disruptivo grande, né, principalmente de tecnologias compactas para a fusão nuclear. As startups começam a surgir, sair dos laboratórios e se tornarem atores importantes para fazer os testes em ambientes reais aí nos próximos 5, 10 anos, né, com menor custo e maior eficiência do que os programas governamentais, os programas acadêmicos. As grandes empresas, elas vão ser demandantes disso, né, a Helion Energy, que a gente colocou aqui como exemplo, né, ela está intimamente ligada aos esforços da Microsoft, da OpenAI, para comprar essa energia gerada por fusão numa próxima curva, e a pesquisa acadêmica, né, e a academia fundamental para promover colaborações entre diversas universidades, centros de pesquisas globais e acelerar essa inovação, principalmente no confinamento magnético, em novos materiais que vão ser críticos para o desenvolvimento de toda a cadeia de fusão nuclear. Então, acho que seriam as ações aí mais de curto prazo, das 5 pontas, né, da nossa metodologia do MIT RIP, que estava no nosso relatório do Energy Summit, para os próximos 12 meses e 24 meses. Para a gente fechar nossa tendência de hoje, queria que você falasse aí qual que é o exemplo ou benchmark sobre como o MIT vem se conectando a essa tendência. Então, Tomás, acho que o destaque de hoje, né, do MIT não poderia ser outro que não a Commonwealth Fusion Systems. A gente já falou dela aqui em alguns episódios. É uma startup fundada em 2018 a partir de pesquisas do MIT. Né? Ele foi criado no Plasma Science and Fusion Center, que é um centro de pesquisa do MIT focado em fusão nuclear e ciência de plasma.
Essa startup já recebeu mais de $2 bilhões de investimentos. Ela foi investida pelo The Engine, que a gente já mencionou aqui recentemente como um outro to-watch do MIT. O grande destaque deles é o reator Spark, o reator compacto. Eles estão desenvolvendo uma tecnologia de reator de fusão nuclear bastante compacto, com potencial de ter um custo bem menor do que algumas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né, e usa ímãs supercondutores de alta temperatura para conseguir confinar de maneira magnética esse plasma. Então, é uma tecnologia muito promissora, é uma startup muito promissora, desenvolvida num laboratório do MIT, por ex-pesquisadores do MIT, investida pelo fundo do MIT. Então, ela, sem dúvida, é o grande destaque aí dessa mega tendência. Maravilha! Podemos ir para nossas dicas do Energy Beats, então. Bora lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, então chegamos ao nosso momento Energy Beats. Vamos às dicas do dia. Eu vou começar com o meu beat. Não podia deixar de destacar aqui a Helion Energy. Acho que vale a pena conferir o site deles, helionenergy.com. Essa é uma startup, uma das startups de fusão nuclear. Ela foi investida pelo Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Está de olho aí na fusão nuclear como uma alternativa de geração de energia sustentável para os data centers, mas ele pessoalmente investiu, inclusive é o maior investimento pessoal do Sam Altman, foi feito na Helion Energy, dentro de todas as startups que ele investiu do portfólio dele, né? Ele é um CEO bilionário, né? Já teve uma trajetória aí que deixou ele nessa condição. Eles pretendem colocar em operação a primeira usina de fusão nuclear comercialmente viável, operacional em 2028. Está falando aqui de um horizonte de 3 anos só para colocar. Eles usam, né? Eles têm um acordo, inclusive, de conseguindo fazer esse feito técnico de suprir boa parte da energia que a Microsoft usa em data centers através desse tipo de tecnologia. Tem um plano bastante audacioso em termos de linha do tempo. E o que é interessante também nessa startup é que ela usa não só o trítio e o deutérium, a gente não entrou muito no detalhe aqui, já falamos isso nos outros episódios sobre fusão nuclear, mas eles misturam hélio, eles fazem esse processo misturando o deutério, que é um isótopo do hidrogênio, e mais hélio, para conseguir fazer um plasma a 100 milhões de graus Celsius e conseguir ser contido de uma maneira mais eficiente. Então, acho que vale super a pena acompanhar essa Helion Energy como parte do meu beat de hoje. Bom, Tomás, e você? Quais são os seus beats de hoje? Bom, como a gente já falou aqui, esse é um tema que já pintou aqui no podcast outras vezes, então acho que para quem quiser alguns pontos de vista complementares ao que a gente falou hoje, eu recomendo que a gente pode um dos nossos primeiros episódios, o episódio número 5, que chama Após 30 anos, o que é de novo na fusão nuclear, que daí a gente se aprofunda um pouco mais nos principais avanços, né, que a gente comentou no começo do episódio de hoje. Esse episódio foi publicado no dia 16 de agosto de 2023. Olha aí, nós já faz aí um tempinho que a gente está tendo essas conversas por aqui. O outro que fala que a gente está, que o título é Estamos Diante, que é uma pergunta o título, né? Estamos diante de um ponto de virada na fusão nuclear, que nesse a gente fala, né, sobre também se aprofunda um pouco mais os principais desafios e nas tecnologias mais promissoras que estão aparecendo no setor. E por último, mas não menos importante, a gente gravou, esse é um pouco mais recente, setembro do ano passado, que a gente fala sobre o panorama da energia nuclear no Brasil. Foi ao ar no dia 11 de setembro, esse episódio, que a gente fala um pouco mais sobre como todos esses movimentos que a gente estão falando aqui estão sendo explorados pelas empresas e pelo governo brasileiro. Então, acho que esses 3 episódios eles trazem uma visão bem panorâmica e complementar sobre o que a gente conversou hoje e também contam mais sobre algumas das empresas que a gente citou aqui, sobre a Helion, sobre o Lawrence Livermore Labs. A gente fala também bastante mais sobre eles aqui. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre a tendência de hoje, eu recomendo que volte nesses 3 episódios. Basta rolar ao feed no seu tocador de podcasts preferido. Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente.
Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até a semana que vem. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Movery Hub.